Então vamos lá, pessoal, para falar sobre a nossa primeira aula da Cota Investimentos, e o nosso objetivo inicial vai ser literalmente falar do básico, tá? Não adianta hoje, principalmente na sociedade em que a gente vive, onde nós somos aí bombardeados por inúmeras informações de tecnologias, criptomoedas, economia, dólar, real, ouro, NFT, enfim. Não adianta nós pularmos as etapas e para falar sobre esses tipos de assuntos sem que a gente entenda a base, o fundamento dessa questão, tá? É a velha analogia de começar um imóvel pelo telhado. Isso não vai funcionar nunca. Então nosso objetivo aqui hoje é falar sobre os fundamentos básicos para que você, que não tem essa noção de educação financeira, possa aplicar esses itens, né? Esse tema de educação financeira será gravado em 3 aulas, tá? Para que facilite aí a tua absorção de informação, anotação se for necessário, para que você possa aplicar de fato tudo isso no seu dia a dia e na tua realidade financeira, tá? A primeira coisa e o mais importante, você precisa sempre traçar objetivos. Sem um objetivo claro, você não sabe onde você está e para onde você quer ir, tá? Então você precisa literalmente determinar um horizonte para que isso faça sentido para você. Mas muito cuidado com esse ponto. Algumas pessoas falham, fracassam e acabam ficando frustradas porque traçam objetivos extremamente altos e alguns até arrogantes. E a chance de falhar nesse objetivo muito alto é muito grande. Então essa pessoa vai ficando frustrada, até o ponto que ela joga tudo pro alto e diz: não é para mim esse negócio de organização financeira, controle, acumulação de patrimônio, riqueza, investimentos. Eu nasci do jeito que eu sou, de uma família humilde, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Isso não é uma verdade, tá? Então os objetivos, eles vão te dar um horizonte claro de onde você literalmente quer chegar. Então esse é o primeiro passo. E aliado aos teus objetivos, você vai traçar metas numéricas, tá? É muito importante que quando você... E a primeira etapa é uma etapa até mais de reflexão, que você foque em aplicar, escrever, tá? É sempre muito importante que você escreva, que seja num caderno, num bloco de anotações ou no celular, as suas métricas de objetivo, e elas devem ser sempre quantitativas, tá? Eu quero quitar 10 mil reais em dívida que eu tenho até o dia 10 de dezembro de 2022. Eu quero acumular X mil reais até a data tal para tal objetivo, tá? Quanto mais detalhado e mais quantitativo for, mais sentido isso vai fazer no teu dia a dia e mais isso vai influenciar de maneira positiva nas outras ações. E no segundo passo nós temos o diagnóstico, tá? Você pode, em muitos casos, querer traçar objetivos, mas você não sabe literalmente qual o seu estágio e o seu estado financeiro no dia de hoje. Então você pode me falar: Renan, legal, eu entendi que eu preciso traçar objetivos claros, quantitativos e definidos. Mas eu não sei hoje, por exemplo, qual o valor da dívida total que eu tenho. Eu não sei o quanto custa, o quanto vale para quitar o meu financiamento, o meu cartão de crédito, o meu imóvel. Então esses 2 passos, eles andam de maneira simultânea. Você traça um objetivo: eu quero quitar as minhas dívidas. E você trabalha em paralelo com o diagnóstico da sua vida financeira. Se você chegar em um resumo que você tem hoje 10 mil reais em dívida de maneira geral, você volta para o seu objetivo. Aí sim, você vai criar um reforço de métrica, de quantidade para esse objetivo. E de novo, coloque sempre no papel, tá? Você vai poder diagnosticar que você tem uma dívida no valor exato e você vai estipular uma data para a quitação daquilo. Esse objetivo, atrelado ao diagnóstico, vai te levar para todos os outros caminhos e você vai começar a monitorar todas as suas ações e as suas atitudes em relação a dinheiro. Então é muito importante que você faça esse trabalho. Para diagnóstico, o que eu te indico é o seguinte: sente um dia, como toda pessoa deve fazer aí no seu dia a dia, em que ela senta para pagar todas as contas, coloca 2 dedos de uísque, porque ela sabe que os boletos vão bater doído, certo? E você anota tudo o que você deve, à vista ou no longo prazo. Infelizmente, na economia brasileira, né, e na educação brasileira, nós não aprendemos no ensino fundamental, no médio, no básico, nem na faculdade, educação financeira. Então, nós temos uma economia que gosta de insinuar que quando você tem poder de compra, né, o que na verdade é chance de endividamento,
você pode gastar contando com aquele dinheiro. Então nós estamos falando do cartão de crédito, do próprio cheque, cheque especial, carnês, financiamentos, tá? Então a partir do momento que você consegue fazer um diagnóstico nesse dia em que você lista todas as suas contas, você consegue determinar de maneira concreta o quanto você deve no prazo, no momento real, no médio e no longo prazo, tá? E aqui tem uma questão muito importante. Quando você consegue fazer um diagnóstico das suas dívidas, você começa a identificar quais delas fazem ou não sentido para você e para a tua vida ou para a tua família. Então a grande ideia aqui é que você estude alternativas para quitação dessas dívidas, tá? Só que tem um ponto muito específico aí. A internet é uma, né, todos aí têm poder de voz na internet, e eu vejo várias pessoas ensinando algumas táticas, algumas estratégias extremamente agressivas quando falamos de quitação de dívida. Não pague o teu cartão de crédito, não pague o teu financiamento, o banco vai ser obrigado a aceitar uma quitação. O que eu te indico é o seguinte, nada do que eu estou falando aqui é a verdade absoluta, e o ideal é que você faça uma adequação disso para a tua vida. Então quando você identificar que você vem pagando uma dívida há muito tempo, com juros do cartão de crédito, e ela não chega na quitação, eu indico que você procure um advogado ou alguém especialista nisso, para que você possa fazer uma proposta para o banco de valores de quitação mesmo. Tá? Existem diversas pessoas hoje no mercado que podem te auxiliar com esse sistema de quitação de dívidas. Então essa etapa de diagnóstico vai te mostrar hoje literalmente onde você está. Você está fudido? Que bom! É melhor estar fudido sabendo que está do que com a falsa ilusão de que está tudo bem, de que as coisas estão acontecendo, que todos os meses estão passando, que você está conseguindo empurrar tudo para frente. Essa procrastinação, na verdade, tem até uma ponta de medo aí, de identificar que você está fazendo merda. Esse receio de falar, eu sei que eu tô, mas deixa que depois eu sento para ver isso, com certeza vai só aumentar os teus problemas financeiros e infelizmente não só para você, mas para tua família, para o teu dia a dia, para tua convivência e aí para você que é casado e tem filhos também, para os teus filhos e para o teu futuro próximo, inclusive. Então, a partir da parte de diagnóstico, você vai conseguir colocar no papel tudo o que você tem hoje de gastos e dívidas. E a partir desse momento você começa a estudar estratégias de propostas de quitação. Uma coisa muito importante, eu acredito que essa é até mais importante a partir do momento em que você identifica que precisa de educação financeira, é que você de uma vez por todas aposente o seu cartão de crédito, não passe em frente às lojas de varejo que prometem carnês para você pagar a primeira daqui 6 meses de algo que você nem sequer precisa e que você não pense em financiamentos, em um carro novo, uma moto nova ou nenhum eletrodoméstico que você não precisa de imediato. Ações como essa, que são levadas pelo consumismo, elas vêm para minar esse tipo de organização e aí você vai infelizmente não conseguir alcançar o seu objetivo. Então depois de traçar objetivos, fazer o diagnóstico financeiro da sua vida e traçar os objetivos de maneira quantitativa e exata, nós vamos para controle. Hoje a maioria das pessoas, elas não sabem de fato o quanto elas ganham, o quanto elas pagam de imposto, o quanto elas têm hoje de despesas fixas, despesas variáveis, o quanto elas gastam com lazer, o quanto a prestação do veículo dela corresponde da receita dela mensal. E de novo, as pessoas fazem isso de maneira até de certa forma intuitiva. Elas sabem que estão fazendo uma compra ruim, que elas não estão tomando uma atitude muito saudável, mas elas sentem a necessidade de efetuar aquela compra por uma questão de bem-estar, dopamina. Então você compra aquilo e no dia seguinte, dependendo do tamanho do bem que você comprou, você já se arrepende e aí vem as diversas piadas que o salário acaba antes do mês começar, sobrou mês no final do salário, porque as pessoas não se planejam em relação a esse impulso de compras. Então aqui, aproveitando esse terceiro tópico, nós vamos entregar para você, vai ter um link aqui abaixo, de uma planilha para organização financeira. Essa planilha vai te auxiliar a identificar primeiro tudo que você e a tua família, você e a tua esposa, ou caso você seja sozinho, tudo que vocês geram como receita mensal. É muito importante você ter essa visão, porque a partir daquele momento você tem o seu teto de gastos.
Lembrando que você não deve nunca, em hipótese nenhuma, gastar 100% do que você ganha. Só que isso é um assunto, um tópico para as próximas aulas. Bacana? Mas hoje algumas pessoas não sabem de fato qual o salário líquido, qual o salário bruto. O que elas sabem é que o salário cai no dia 5, cai o vale no dia 20 e elas já têm um monte de boletos para pagar. Ou elas têm aquela prática, se eu não fizer um boleto, eu não guardo dinheiro. Tá? É uma tremenda de uma muleta, é uma desculpa esfarrapada para comprar, para consumismo e viver aí uma vida constante de frustração. Nessa planilha de controle, depois de conseguir listar mês a mês todas as tuas receitas, você vai começar a anotar de maneira muito pontual todos os teus gastos diários. Sejam eles despesas fixas, despesas variáveis, ou reservas ou investimentos. Aí você vai falar, Renan, pô, eu canso de escutar pela internet os maiores influencers me falar o seguinte: economizar um cafezinho, economizar uma pizza, economizar a prestação, a mensalidade do Netflix não vai me deixar rico. Eu posso te garantir que não. Mas negligenciar todos esses pequenos gastos, eu te garanto e eu tenho certeza absoluta, isso vai te manter pobre. Então as pessoas usam essa frase e adequam isso de maneira muito confortável para a vida delas. Elas pagam o Netflix sem assistir todos os dias, ou quase sem acessar. Elas tomam mais do que 1 ou 2 cafés por dia. Elas comem pizza mais do que uma vez no mês. Ah não, mas esse gasto pequeno não vai me enriquecer, tá? Mas eu posso te garantir, negligenciar, fingir que esse gasto não existe, que esse custo não existe, ele vai sim te manter na pobreza. Então, depois de um primeiro mês de controle de preenchimento, você vai ter uma visão clara, mais analítica, do quanto você gasta e o porquê você gasta. Tá? E é extremamente interessante o efeito dessa planilha, porque a partir do momento que você faz uma análise do primeiro mês, você fica até ansioso para ver o resultado. E você começa a identificar o quanto você gasta com café. Você fala, nossa, mas eu nem gosto tanto de café assim. Ou o quanto você gastou para sair, para lazer, para balada, para pizza. E aí você vai começar a entender que, de fato, a única pessoa que está minando o teu poder de tranquilidade, de saúde financeira, é você. Perfeito? Então, com essa planilha, você vai poder controlar isso. E não adianta. Esse trabalho não é um trabalho que eu faço uma vez, não é um trabalho que eu faço uma vez, não é um trabalho que eu faço uma vez só e pronto. Eu vou virar aí o cara mais famoso da internet, o cara mais rico da minha cidade. De maneira nenhuma. Você precisa fazer isso aqui de maneira, pelo menos, trimestral. Trace objetivos de curto prazo e alcançáveis. Não adianta você traçar um objetivo de 10 anos e achar que nesses 10 anos você vai ter uma disciplina imensa, uma disciplina monstro. Isso não vai acontecer. Qual a minha dica? Quer traçar um objetivo no fim da linha? Olha, daqui 10 anos eu quero morar na Califórnia. Perfeito. Falei inclusive esse sonho porque é o meu sonho. Só que no meio do caminho eu tenho diversos micro-objetivos que eu preciso atender, eu preciso alcançar para chegar no meu objetivo final. Então, para que você consiga nutrir essa tua vontade e essa métrica, trace micro-objetivos. Mantenha o seu diagnóstico financeiro. É muito comum que as pessoas que começam a quitar as suas dívidas e entrar num patamar de comodidade, elas voltem a fazer dívidas de médio e longo prazo. Principalmente de itens que elas não precisam. É uma questão mesmo de compulsão de criar essas dívidas. Então mantenha o seu diagnóstico sempre ativo, sempre atualizado, para que você comece a vigiar o teu consumo de compra e a sua mentalidade. E controle. Essa planilha de controle, eu não estou com ele aqui hoje, mas eu comecei o meu controle financeiro literalmente em um caderno de brochura amarelo. Eu tenho ele até hoje e eu aposentei ele mês passado. Eu tenho quase 4 anos de anotações mensais. Para mim a escrita funciona de uma maneira muito assertiva, então o que eu escrevo eu memorizo ou eu acabo prestando mais atenção. Então todos os meses, no primeiro dia do mês, eu sentava e listava todas as minhas despesas fixas, todas as possíveis despesas variáveis e o quanto eu iria investir naquele mês. E eu sei que esse é um assunto que nós vamos abordar na próxima aula, mas a regra não é essa. A primeira coisa que você deve fazer sempre é se pagar. Invista pelo menos de 15 a 20% de tudo do que você ganha naquele mês. Primeiro, não existe essa regra de pagar as contas e eu invisto o que sobrar. É uma falsa ilusão.
nunca vai sobrar. Então primeiro invista para depois pagar as suas despesas fixas. O que é despesa fixa e o que é despesa variável? As despesas fixas são as indispensáveis. Aluguel, água, luz, gás, imposto, internet, plano de celular. Essas são despesas que sem elas você não vive. Você precisa delas mês a mês. Então nós temos as despesas variáveis, como streaming, balada, restaurante, cafezinho fora, passeio na praia. Essas despesas elas estão sob o teu controle, contanto que você tenha uma clara visão do quanto elas custam para você. Perfeito, pessoal? Então nós teremos o link dessa planilha aqui abaixo. Para quem tiver interesse, pode fazer o download dela e preencher ela mês a mês. E, de novo, é um trabalho recorrente, é um trabalho constante. Eu estou no meu 4º ano de organização financeira. Hoje eu posso falar para vocês que eu já consegui alcançar alguns resultados extremamente interessantes, mas eu preciso me policiar mês a mês para não criar uma falsa ilusão de que está tudo bem e cometer os mesmos erros que eu cometi lá em 2016, 2017, que nessa ocasião me levaram à falência como pessoa física. Então eu precisei chegar em uma situação em que eu não tinha mais nenhuma saída para jogar água fria na cara e falar, eu preciso tomar vergonha na cara. Eu não posso mais ficar gastando tudo que eu ganho, eu não posso ficar mais vivendo de aparência, eu não posso mais querer acompanhar as pessoas que, em muitos dos casos, nem sequer ganham mais que você, ou têm uma vida melhor que você, só que elas gastam mais do que você para parecer que são melhores do que você. Então eu cometi esse erro, são coisas aí da vida, você vai aprendendo com maturidade, e eu tenho certeza que esses primeiros 3 tópicos já vão te ajudar. Esses foram o que literalmente me tiraram da minha situação financeira em 6 meses. Em 6 meses eu consegui reverter totalmente o jogo, não sobrou grana, mas eu consegui organizar e quitar todas as minhas dívidas. Em 6 meses eu quitei R$28 mil de dívidas utilizando esses 3 passos. E depois disso eu comecei a estudar sobre coisas mais avançadas, investir em estudo. O maior e melhor investimento em todo o tempo, e eu vou falar isso em todos os episódios, você nunca deve abrir mão de estudo. Então não tem nenhum problema você estudar investimentos enquanto você está se dedicando a essa etapa. Mas é errado se você iniciar investimentos devendo para o banco, devendo para a financeira, devendo para o agiota, devendo para quem quer que seja. Você não deve investir, mas você pode e deve sim estudar. Perfeito, pessoal? Então fica aqui meu agradecimento para quem pôde ficar até o final. Faça um download da planilha, eu espero que ela realmente entregue uma transformação na tua vida, como aconteceu na minha. E se nós conseguirmos aqui ajudar uma pessoa que seja, o nosso objetivo foi alcançado, porque a ideia aqui é agregar valor e entregar conteúdo para vocês. E para você que tem interesse em investir no mercado imobiliário, acesse por favor cotai.com.br, dê uma olhada nos nossos ativos, no nosso escopo de trabalho, e eu garanto que lá nós temos produtos que vão fazer muito sentido para você. Um abraço e até a próxima.